Então, Caio, o que acontece? Eu faço a minha dieta bonitinho, eu peso os meus alimentos, mas eu fico sempre com aquela dúvida se eu devo pesar o meu alimento cozido, depois submeter ele a um processo de cocção, ou se eu devo pesar ele cru antes de fazer qualquer coisa. Qual que é a forma certa de pesar os alimentos, pessoal? É cru ou é cozido? A gente vai ver isso nesse vídeo. Bom, de fato, pesar os alimentos é uma prática que leva a mais resultados do que fazer uma dieta sem contar os nutrientes, sem pesar a comida. Entretanto, é muito importante entender quem é a pessoa que a gente está falando. Se é um fisiculturista, se é uma pessoa que começou agora na academia, nessa área, se é uma pessoa que é um nutricionista, um estudante de nutrição, se é uma pessoa totalmente leiga, uma senhora de 65 anos, ou se é um menino de 18 que estuda nutrição, né? Ou uma menina, enfim. Bom, pessoal, pesar alimentos faz fazer com que a gente tenha mais precisão, certo? E quando a gente pensa em pesar o alimento, a gente pode pensar em pesar ele cru ou cozido, perfeito. O que acontece? Quando a gente pesa um alimento cru, a gente tem que entender a possível transformação que ele pode ter. Quando a gente pesa um alimento cozido, ele já sofreu algum tipo de transformação. Então, o que acaba acontecendo? Para a gente continuar, não esqueça de deixar o seu like e comentar aqui embaixo. E também, se você não sabe como funciona essa questão de pesar o alimento, como que pesa, qual a quantidade que eu devo consumir para emagrecimento, ganho de massa muscular, confere o link aqui na descrição, porque é o link da minha consultoria para você ter um plano personalizado e voltado para o seu objetivo por conta de um nutricionista esportivo e clínico. Quando a gente considera um alimento cru, vamos falar das proteínas. As proteínas, elas tendem a desidratar. Então, quando você pega ali 100 gramas de carne, 100 gramas de peito de frango, enfim, qualquer que seja a proteína, quando você faz um processo que você submete a uma cocção, seja através da airfryer, numa frigideira ou na pressão, não importa como seja, a proteína ela vai desidratar. Isso porque ela contém água. E quando você submete a um processo onde tem mais temperatura, ela desidrata. Mesmo que você faça ali na panela de pressão com água, ela vai perder água, querendo ou não. Ela vai perder para o ambiente ali, no caso. Então, as proteínas elas acabam desidratando, diferente de alguns carboidratos que eles tendem a hidratar. Então, quando você pega 100 gramas de macarrão, ele vai crescer. Você pega arroz, vai fazer, vou fazer 50 gramas de arroz cru. Quando você cozinha, esse arroz ele hidrata, ele cresce muito, né? As pessoas costumam dizer que rende, é um alimento que rende, por quê? Porque ele cresce, porque ele hidrata e aumenta o volume dele. Assim como você tem o exemplo do macarrão, o exemplo do arroz, além de outros tipos de carboidrato que quando você submete a um processo de cozimento, ele hidrata, ao invés de ele perder peso, ele acaba ganhando peso. Então, o que é muito importante entender é a praticidade que você vai ter em relação ao alimento. Um alimento como o arroz, por exemplo, você vai ter muito mais facilidade de pesar esse alimento cozido, porque você vai pesar ele cru, aí você, dependendo, você não vai comer aquela quantidade toda, alguém pode querer comer aquele arroz que você fez e só vai te gerar dor de cabeça. Cozinha um arroz ao ponto de que ele está normal, não está cru nem muito cozido, porque isso também vai fazer uma diferença, mas de maneira geral, cozinha um arroz normal, pesou ele pronto, já é mais do que o suficiente. Assim como você pode fazer para o macarrão, você pode também pesar ele tanto pronto quanto ele cru. Geralmente o macarrão você faz uma quantidade individual, então não vai fazer nenhuma diferença você pesar ele cru ou você pesar ele cozido. Quando a gente fala de proteínas, a gente pode falar que na maioria das vezes, mais fácil de pesá-las cruas, porque a proteína ela vai desidratar. E muitas pessoas, por exemplo, vou dar o exemplo do frango aqui, mas serve para qualquer coisa. Eu vou fazer um frango ao molho de tomate. O molho de tomate ele é muito pouco calórico, mas se você pegar ali uma refeição onde você faz ali um molho de tomate com frango e você coloca o tomate, mesmo que você pese, ele vai ter um processo que ele vai poder perder água e você não sabe no final, quando você pesar aquele frango com tomate, está muito mais pesado do que só o frango. Então isso faz com que você acabe se confundindo. Ou você vai fazer o frango numa travessa, vai colocar no forno com batata e outros vegetais, isso acaba só te prejudicando. Você vai fazer um frango na frigideira ou na airfryer, quanto tempo que aquele frango ficou ali? 10 minutos, 15 minutos? Isso tudo acaba influenciando muito para ele perder mais água e ficar cada vez mais leve. Então, por isso, proteínas em geral, é mais interessante que você pese elas cruas, porque você vai ter muito mais precisão. Pegou o frango, 100 gramas de frango cru, pronto, pesei. O que acontecer com aquele alimento depois, se você vai adicionar tempero, se ele vai... você vai cozinhar ali com um molho, com alguma coisa e vai ganhar peso, isso aí é o de menos. O que importa é que você já pesou ele cru. Então, o mais importante é você pesar o alimento
cru ou cozido vai depender da praticidade, mas o mais importante de tudo é você usar a tabela certa. Nunca use a tabela do alimento cru no alimento pronto e vice-versa, porque você vai pegar 100 gramas de frango pronto, ele vai ter 30 de proteína, enquanto 100 gramas de frango cru vai ter mais ou menos 22. O que significa que o frango pronto ganhou proteína? Não, é porque para você ter 100 gramas de frango pronto, você precisou de mais gramas dele cru. Você vai precisar dele de 120, 130 gramas, depende muito do frango cru para ficar 100 gramas dele pronto, porque ele vai desidratar. Então o frango cozido, o frango grelhado, ele vai ter quase nada de água, enquanto o cru vai ter água. Então você está considerando que aqueles 100 gramas de frango cru, alguma porcentagem daquele peso é de água, por isso que pronto ele vai ter mais proteína. Então a consideração final vai ser, se você usar um alimento pesado ele pronto, você sempre vai cadastrar ele como alimento total pronto, grelhado, cozido, assado. Se for cru, a mesma coisa, arroz cru, banana cru, então você vai sempre colocar dessa forma, por mais que você bote lá 30 gramas de arroz cru. Para você ficar mais fácil, porque você gosta de colocar outras coisas ali, talvez você pese ele cru para poder colocar cenoura e brócolis, e aí no final para pesar fica mais complicado quando estiver pronto, tudo bem, não importa, mas você vai colocar lá cru, mesmo que no aplicativo esteja cru, você comeu cozido. Então o que vale mesmo é você usar a tabela correta e a referência correta. Se você tem dificuldade de montar a sua dieta, não sabe como utilizar, você acaba se confundindo, não tem experiência nenhuma, ou tem experiência e está com um platô, não sabe como prosseguir com a sua dieta, não esqueça de estar dando uma olhada aqui no link da consultoria esportiva online, também abordando assuntos clínicos e de saúde, caso você precise de uma reeducação alimentar, emagrecimento ou hipertrofia. Eu vejo você no próximo vídeo e não esqueça de deixar o like aqui.